Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Fala, webnautas! Bem-vindo a mais um Trocando Ideia com Diego Mancini. E hoje eu estou trazendo aqui uma grande liderança regional que vai contar um pouco da história dele, de como ele veio para o estado do Espírito Santo. Primeiro eu quero falar um pouquinho dele, né? Bom, como eu já falei, ele vem de um outro estado para o Espírito Santo. Trabalha com um projeto social, que ele vai falar o nome, eu também não vou falar, porque senão já vai perder a graça. É um cara muito linkado com a política do estado do Espírito Santo e tem um trabalho fundamental com a igreja dele também, que ele é membro da Igreja Batista, tá bom? Então eu quero dar as boas-vindas a um amigo que nós nos conhecemos também nas políticas, né, do estado, caminhando e conversando. Heraldo, seja bem-vindo, irmão. Olá, Diego. Obrigado por ter nos convidado para a gente falar um pouquinho dos nossos projetos, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pode desenvolver para o nosso município. É isso aí, cara. Seja muito bem-vindo. Você está em casa, fica à vontade. Aqui a gente é um podcast, né? Assim, com nome diferente. E o nosso intuito de fato é trocar uma ideia sobre política, sobre social, entendeu? Levar conteúdo, principalmente, para todos que estão assistindo no nosso Brasil, que possam também construir nas suas cidades, nos seus estados, através de tudo aquilo que nós conversamos aqui e mostramos para a sociedade que é possível fazer. Beleza? Bom, mas vamos conversar então, cara. Primeiro, assim, né, muito obrigado por você aceitar o convite de estar aqui conosco. Segundo, assim, eu gostaria de saber de quem o Heraldo é filho, de quem o Heraldo é pai e de quem o Heraldo é esposo. Fala pra nossa galera aí. Diego, meu pai, eu sou, como você já falou, sou baiano, né? Meu pai é Severino, pernambucano, 94 anos de idade. Sou filho de Dona Lourdes, Maria de Lourdes. Depois vou contar um pouquinho da história da minha mãe, se você permitir. Sim. 85 anos, né? Sou casado com a Andréia, capixaba, serrana. Pai do Matheus, 17 anos o Matheus, menino genial, né? E é isso. Estou aqui na Serra, em Enseada de Jacaraípe, há 20 anos. Casei aqui, né? Fui lá para Bahia, ficamos um período lá, de 4 anos depois de casado, e retornamos para cá. Estamos aqui tentando ajudar e ser ajudado um pouco. Caramba, então tu vem pra Bahia pra casar no Espírito Santo, é isso? É engraçado, Diego. A minha esposa, ela era membro da igreja do finado pastor Noilton, em memória, e o pastor Noilton foi passar uma férias lá em Nova Canaã, na cidade onde eu sou. Ele é de lá, não conhecia, ele conhecia a minha família, conhecia os meus pais, ele foi para lá. E lá ele era casado com a irmã do amigo meu, muito amigo. E ele então foi para lá. E lá nós nos conhecemos. E a Andréia, que é minha esposa, foi com ele de férias para lá. E lá nós nos conhecemos. Eu falei, um dia eu vou desse lugar. Ela, você vai nada? Eu falei, vou desse lugar. Eu trabalhava na prefeitura, eu era funcionário público, concursado, né? Uhum. Falei, nas minhas férias eu vou lá conhecer esse lugar. E vim parar aqui na Serra. Né? E aqui nós conhecemos um pouco mais de Andréia, namoramos, né? Um namoro meio, né, à distância, ela aqui, eu lá, e ficamos noivos aqui, ficamos noivos, vim aqui, fiquei noivo, depois de um ano e um pouco, casamos, né, como eu era funcionário lá da prefeitura, minha vida estava estabilizada lá, ela foi para lá, né, ficamos 4 anos lá e depois retornamos para cá, no caso ela, né, agora retornamos como casal.
Ah, que bacana, cara. Nossa, dá até um filme essa história, hein? Rapaz, mas então, vamos falar um pouco da sua infância, né? Porque tu colocou você como nosso parceiro aqui, o Alas também é baiano, trabalha aqui com a gente. Como é que foi a tua infância? Primeiro assim, fala de qual cidade você é da Bahia, porque manda um alô também pra galera da Bahia lá pra se inscrever na Panorâmica TV, que a gente tem muito conteúdo e vamos levar aí para vocês esse conteúdo para vocês também utilizarem aí na cidade de vocês. Então, falem para o seu povo lá, né, da onde você veio, e conte para nós qual é essa cidade, como foi a sua origem lá na Bahia, se lá na sua origem, na tua infância, tinha algum viés de político, social, se você carrega isso de lá ou se você desenvolveu isso aqui. O nome da cidade é Nova Canaã, uma cidade pequenininha, é, deve estar chegando aos 17 mil habitantes, né? Uma cidade boa, uma cidade fundada por evangélicos, né? O primeiro prefeito da nossa cidade foi um pastor batista, né? E a minha infância, né? Jogar bola, ir para o Rio, uma cidade muito pequena, né? Sou de uma família, meus pais também funcionário público, né? Meu pai era guarda municipal e minha mãe trabalhava de copeira na prefeitura. E foram 35 anos, meu pai e minha mãe trabalhando na prefeitura, sem perder um dia de trabalho. Nossa. Sem perder um dia de trabalho. E essa da política veio disso aí, né? Meus pais, cidade pequena, você tem que envolver na política. E nós nos envolvemos, saí um pouco para fora, fui morar em São Paulo, lá militei, aprendi um pouco, né, de política, vim com a mentalidade diferente e começamos a desenvolver política lá. Chegamos a trabalhar lá na prefeitura e, enfim, foi muito boa a nossa infância lá. Muito, Caramba. muito bom, né? Falo com os meus amigos de infância lá ainda, às vezes quando a gente manda mensagem, a rede social nos ajuda muito, né? A gente faz um vídeo chamada, faz uma ligação, zoom um pouquinho lá do futebol, lá é muito forte esse negócio de futebol, lá os times do Rio predominam, né? E o que acontece? Quando tem uma partida lá, entre os times do Rio, é aquele negócio. Então, mesmo daqui, a gente liga para lá e fala, zoom um pouquinho os amigos, os conterrâneos, né? Cidade boa, Mas Nova tá, Canaã. você falou que lá, falando de futebol um pouquinho, né? Vamos quebrar o protocolo. E os times da Bahia, pô? Tem o Bahia, tem o Vitória, tudo time grande. Time grande. Mas como é que é isso lá? Deixaram os times É, do Rio olha, predominar lá? olha, O povo baiano aí, ó? é engraçado, a gente não sabe bem explicar. Dizem que a emissora de rádio que pegava em todo lugar era a Rádio Globo. E todo mundo ouvia a Rádio Globo. E a Rádio Globo era a Rádio Globo do Rio. E transmitia os times do Rio. E isso foi tendo esse amor, esse envolver pelos clubes de fora. Né? Eu tenho um irmão que foi jogador do Vitória, né? Ele jogou na base do Vitória, né? Depois ele optou para dar sequência nos estudos, né? Mas jogou na base do Vitória. Tem um sobrinho que jogou no Vitória, ele foi da época do Hulk, da época do Davi Luiz, né? Eles jogaram juntos no Vitória. Ele, infelizmente, não deu sequência, mas ainda, mesmo assim, ainda jogou com o Vitor Rangel aqui do estado, é muito conhecido lá, então assim, o futebol lá é muito forte, mas os times do Rio predominam. Eu mesmo sou fluminense, né? Meu pai é tricolor, estamos torcendo aí para ser campeão mundial, né? É isso Agora o aí, tricolor tem que isso ser aí, campeão mundial. isso aí. Cara, que legal, cara, que legal. Tá, mas aí me conta aí, tu falou que, beleza, nascido em Canaã, aí tem envolvimento político e você foi para São Paulo fazer o que lá? Olha só, eu costumo falar que todo baiano ele tem que passar em São Paulo. Todo baiano ele passa em São Paulo, né? E assim, com 16 anos, eu conheci uma menina lá e teve aquela. Né, acabamos nos conhecendo mais um pouco. E eu
Falei, eu tenho que ir para São Paulo, tenho que ir para São Paulo. Minha mãe, você não pode ir porque você é menor. Eu falei, quando eu fizer 18 anos, eu vou. Fiz 18 anos, fui. Tive boas experiências lá, mas também tive experiências muito ruins, né? Experiências que me levaram para um caminho que não foi bom, né? Um caminho que muitos jovens têm ido, muitas pessoas têm ido e não têm voltado. Mas graças a Deus, né, a gente foi recuperado e a gente depois voltou para a minha cidade e lá nós demos sequência à nossa vida, né? Fizemos um concurso na prefeitura, militamos na política lá da minha cidade, né? Lá também a política é muito forte, né? E eu fui de encontro ao sistema, né? Fui de encontro ao sistema, conseguimos, na época, eleger o prefeito lá da nossa cidade, fato histórico, né? E aí nós temos sequência, fui trabalhar na prefeitura, cheguei a me filiar também no partido, era pré-candidato, mas, como eu falei, depois que casamos, a gente voltou para cá. E aí você atuou lá na prefeitura em qual área lá, na Bahia? Cidade pequena, o Diego, você faz tudo, né? Eu tomava conta de praticamente todos os setores da prefeitura, lá de obras, de serviços, de fiscalização, de limpeza, da guarda. Então lá tudo ficava Tem sobre guarda? o nosso. A cidade pequena assim tem guarda lá? Ela tem guarda, porém não a guarda armada, porque eu não sei hoje como está lá, né? Mas não era lei. Então tinha um guarda que era subordinado à polícia militar e tinha que ter uma pessoa que tomava conta, porque a guarda pertencia à prefeitura. E aí a gente foi sendo responsável pela guarda. Na ironia do destino, meu pai foi guarda por 30 anos. Então, para mim foi um prazer. Foi assim, de certa forma, vivendo um pouco daquilo que meu pai viveu. Né? Caramba, então lá a guarda foi. Né? Não, Porque as guardas municipais é de agora. Você viu que não, a guarda municipal, na verdade, ela é muito antiga, só que não tem, não é regulamentada como hoje. Por exemplo, lá na época eu não podia usar arma. Sim. Né? Não podia usar arma. Hoje se pode, né? Houve novas leis, né? Mas naquela época não podia. Mas o guarda municipal, ele era muito respeitado. Era ele que tomava conta do patrimônio público, né? Era ele que tomava conta das praças, era ele que tomava conta, fazia, como vou dizer, ele que fazia as rondas nas noites, né? Meu pai de bicicleta fazia ronda de cidade muito pequenininha. Mas é algo assim que quem viveu aquela época, sabe, tem até hoje essa guarda lá. Agora mesmo eu estive lá, né? Fui visitar minha mãe que estava enferma e encontrei alguns guardas lá e a gente conversou e matou saudade, do mesmo jeitinho. Bacana, bacana. E aí, Geraldo, qual a tua formação, cara? Assim, como, né, o que você tem de formação né, porque você tem essa liderança na cidade, então, assim, como isso contribuiu para a criação dessa liderança que você tem? Olha só, quando a gente veio para cá, a gente veio com um pensamento, né? 20 anos atrás. Vim trabalhar, muita área industrial, falei assim, vou, né, nessa pegada aí, e vou, né? E quando cheguei aqui, trabalhei em vários lugares, né? Sou mecânico montador por formação, né? Sou motorista também, muito tempo afastado, né? Porque a gente entra na vida pública e a gente, né? Mas o que aconteceu foi isso. Trabalhei em algumas empresas na área da CST, né? Depois trabalhei fora, e, enfim, até chegar um ponto da política chegar até nós. Logo, quando eu cheguei lá para o bairro, era uma realidade totalmente diferente. Você imagina isso é área de Jacareí há 20 anos atrás. E lá, Diego, aconteceu algo assim, eu me envolvi na comunidade, né? E a gente tinha algumas demandas e eu puxei a frente, né? Fomos fazer paralisações, fomos para a pista
reivindicar asfalto para o nosso bairro, reivindicar melhorias para o nosso bairro, e fomos para o embate. E disso nasceu lá em alguns moradores, era óbvio que seria disputa a presidência do bairro, o novo no bairro. E aceitamos o desafio. Na época tinha o Pedrão e tinha o Devair, que era o Devair presidente atual, e o Pedrão, muito conhecido, tinha sido presidente algumas vezes lá do bairro, Pedrão do PV. E eu aceitei o desafio. Disputamos a eleição contra eles dois, né? E ganhamos a eleição. Surpreendentemente, ganhamos com 3 votos de frente. Rapaz, 3 votos de frente. 3 votos. E fizemos um bom trabalho, Diego, um bom Você trabalho. vê como que o voto é importante, né? Você que está assistindo a Panorâmica TV, eu trocando ideia com o Mancini, o produto da Panorâmica TV, principalmente você, jovem, né, que está aí nos seus 16 anos, cara, faz seu título eleitor, entendeu? Escolha quem você deseja colocar lá como teu representante. Participe da vida pública da sua cidade. Ah, mas eu não gosto de política. Não, não é questão de gostar. Não estamos pedindo para você ser candidato, não. Mas a importância de você ouvir, de você estudar, né? Porque nós estudamos, né? Se a gente falar que a gente vai para a escola, estudamos sobre matemática, português, geografia, história, mas às vezes deixamos o que de fato constrói a cidade, né? E o estado e o país perpassa pela política. Sim. Então a gente precisa pelo menos ter um entendimento do que se faz um vereador, do que se faz um prefeito, do que se faz um deputado, né? Enfim, um governador, um presidente, um conselheiro tutelar com a responsabilidade dele, né? Um conselheiro de quaisquer conselhos que esteja na cidade, né? Então isso é importante. Da liderança comunitária. Eu costumo falar, Diego, que é na base que começa tudo. Nós temos invertido, às vezes a gente quer mudar lá em cima, esquecemos que é na base que começa. Então, assim, essa sua fala é muito importante, por quê? Porque o jovem ele tem que se inserir, ele tem que se envolver no meio, porque ele vai ser representado, de qualquer forma ele vai ser representado. Alguém vai lá representar ele, né? Hoje mesmo antes de vir para cá, eu tive uma conversa com um jovem que foi lá em casa, né? E novo, 16 anos, 17 anos, eu falei, rapaz, você já... Ele falou assim, ainda não. Fui lá, passei o aplicativo para ele, ó, tire o seu título. Que agora tá online, né? Tire o seu título, é importante você fazer parte do processo, você se envolver. E título é um documento. As pessoas falam que o título é para votar, o título é um documento como qualquer outro. Não, lembrando, essa sua fala é importante porque, assim, hoje ninguém se emprega se não tiver o título, porque tem que passar pelo e-social. E aí tá todos os seus dados lá linkados e o seu título tem que estar lá também. Mas aí eu quero falar dessa questão aí de liderança comunitária, porque eu também fui líder comunitário. E você falou que você ganhou por 3 votos, cara. 3 votos. Isso foi na primeira ou na segunda eleição? Primeira eleição. Caraca, 3 Primeira votos. eleição, um menino desconhecido do bairro, né? Mas assim, fomos para a rua e ganhamos a eleição com 3 votos, né? Claro que não só foi o Heraldo, né? Foi um grupo, né? A gente tem que valorizar isso, e isso foi valorizado no nosso mandato. E lá nós fizemos algumas ações importantíssimas. E na época eu falei, gente, o asfalto ele é importante, a iluminação pública é importante, tudo isso é importante, mas tem coisas mais importantes do que isso. E nós trabalhar com pessoas. Né? Nós levamos a Cezan, nós levamos algumas empresas para lá para dar curso, fizemos um bom debate, apoiamos festas lá das igrejas, tanto da evangélica como da igreja católica, né? Ajudamos, nós tínhamos uma escolinha de futebol lá e nós envolvemos a comunidade, os moradores, né, nesse contexto. E foram 2 anos que a gente levou muito, a gente conseguiu muito. Conseguimos asfalto, mas a gente conseguiu inserir a comunidade. A comunidade passou a entender o verdadeiro sentido de ser comunidade.
Isso é né? importante. E passamos depois para a reeleição, né? Que aí foi algo assim meio que difícil na nossa vida. A minha reeleição, Diego, foi algo assim difícil, complicado, né? Você sabe que o que a política faz? A política faz um ser humano, né? E tentaram de todas as formas denegrir a nossa imagem, de todas. Imagine de todas as formas. E a minha esposa, ela não gosta muito de política. Ah, é mal das Ela esposas, não né? gosta de De participar. políticos. Ela não gosta de participar, ela gosta da política, ela não gosta de participar diretamente, professora, né? Sim, Só que ela, o que aconteceu lá, né, por briga política que vinha lá de cima, rachou o nosso grupo, né? E com todo respeito, o que era meu secretário, ele quis ser candidato, e eu, beleza, botei para a o diretoria, grupo. o grupo falou assim, não tem por que não ser você. E nós fomos disputar a eleição. E assim, foi muito duro, foi muito difícil. A ponto de eu falar assim, eu sei, mas assim, eu aprendi com meu pai, com minha mãe, não desista. É E isso minha mulher falou assim, vamos para cima. Minha mulher saiu comigo, nós saímos, e para surpresa, nós ganhamos a eleição com mais de 100 votos de frente. aí. Então, assim, Ganhou a primeira por 3, depois por o 100. trabalho surtiu efeito, É né? isso aí, cara. Respeitei os processos, abri a eleição no período certo, abri a reeleição no período certo, não fiz emenda No no estatuto. estatuto para a gente perpetuar no poder, porque acontece muito isso, né? Acontece muito isso. Fizemos a eleição, coloquei uma pessoa, não tivemos êxito na eleição, mas nas ideias tivemos, né? E, enfim, aí depois demos sequência à nossa vida aqui na política, né? E tu falou de secretário. Acho que é mal de todo secretário, né, cara? Assim, uma hora eu vou contar minha história também. Mas eu também tive esse problema. Mas depois uma hora eu vou É, contar essa história pra. Diego, o processo é natural. Você querer alcançar é normal, beleza, é democracia, mas você também tem que saber como, né? E foi assim, foi muito constrangedor, mas Deus nos deu a vitória. Os pastores, as lideranças religiosas do bairro, a prova é que nós tivemos uma votação diferenciada em todos os processos eleitorais que teve lá no bairro. Cara, e assim, você falando dessa parte, assim, eu gosto muito de falar sobre questão de espiritualidade. Porque depois que eu comecei a caminhar lá com o meu pastor, o pastor Robson Júnior, mandar até um abraço, um beijo para ele. Ele tem algumas pérolas que ele fala assim que eu guardo, né, no meu coração e sempre relembro quando eu estou conversando com alguém, ou propriamente na célula também que eu frequento. Assim, lembrar que nós temos que primeiro ser espiritual, né? Porque tudo acontece primeiro no campo espiritual para depois acontecer no campo físico. Né? É uma das coisas que ele fala. E uma outra coisa é a questão dos degraus. Por exemplo, você acabou de citar aqui que as pessoas olham só lá em cima, né? E às vezes nós queremos um milagre grande, certo? Só que nós esquecemos que para um milagre grande acontecer, precisa acontecer o processo. E durante todo o dia, geralmente, Deus te proporciona pequenos milagres. Só que às vezes você fala assim, não, tinha que acontecer. Não, isso é normal. Mas não é. É porque às vezes a pessoa não olha com um olhar espiritual. Quando ela passa a começar a olhar com esse viés espiritual, ela vê que nada é por acaso. E aí, como é que esse campo espiritual te ajuda no teu dia a dia, cara? Assim, a tua relação. Falo nem. Falo igreja templo, não, tá errado. Falo igreja, fé, a troca de ideia com o pastor, que é importante. Como é que isso contribui na tua vida? Diego, falar hoje de fé, de religião,
de Deus, num contexto tão difícil que nós estamos, é até complicado. Mas a gente, quanto servos, não podemos negar a nossa fé, a nossa origem. Aí você falou bem, não é a igreja, é aquilo que está aqui dentro, é as atitudes. Eu sou criado num lar, fui criado num lar evangélico, né? Eu sou membro da Igreja Batista Nacional há 30 anos. Me batizei em 96, mas já fiz a minha base, a escola dominical na igreja. Saímos, mudamos o nosso trajeto, mas Deus olhou para a gente com olhar de misericórdia e voltamos aos 19 anos e estamos trilhando, né? A vida com Deus e Deus na vida da gente é muito importante. A gente não faz nada, a gente não consegue nada se a gente não tiver Deus na nossa vida. E não é ter o Deus no momento para você alcançar alguma coisa. É ter Deus na sua vida porque você precisa de Deus. Né? Deus ele vai sempre continuar sendo Deus. Mas se a gente estiver sem Deus, não adianta nada. Então, assim, a vida com Deus, a espiritualidade, a fé, na minha vida, ela é fundamental. Né? Participamos da igreja. Hoje sou membro da Igreja Batista Nacional de Jacareí, IBNJ, né? Um abraço para o meu pastor Vitor, uma pessoa que tem me ajudado, tem me incentivado, que tem orado junto com a igreja, por a gente, pelos nossos projetos, pelas nossas ideias, pelo aquilo que a gente pensa para esse município. Então, Deus na vida da gente é tudo. Né? Deus na vida da gente é tudo. Não é só no momento, não, é em todos os momentos. Com as nossas falhas, com os nossos erros, com os nossos acertos, com os momentos de bonança, com os momentos de dificuldade. Deus sempre tem que ser tudo na nossa vida. Né? Nada existe sem Deus na vida da gente. Né? E não é apenas por falar. Não é apenas é por ação, é por atitude, é com misericórdia, é com amor ao próximo, é com um olhar de misericórdia, com um olhar de caridade, com um olhar de cuidado, com um olhar de fé, né? E assim, Deus nos fez para isso. Tudo Deus deu uma ordem. E para a gente não, Deus soprou na nossa narina o fôlego da vida, ele falou, haja espírito, haja vida, porque nós, seres humanos, somos algo especial para o nosso Deus. Cara, isso é fantástico. Desculpa. Eu costumo dizer, né, assim, Jesus Cristo foi um baluarte, né, cara? Tudo que ele ensinou lá para nós, né? Questão de humildade, de caridade. Eu me espelho muito nisso também para estar no meio da política envolvida. Uhum. Porque a política, nós precisamos estar lá não pelo meu umbigo, sabe? Assim, pelo meu querer. É pelo coletivo. Sim. Tava conversando, né? Nós gravamos hoje também com o Aldifas, o ex-prefeito, né? Até brinquei com ele que no âmbito do jornalismo ou em programas, geralmente quem chega a uma titularidade como prefeito, governador, presidente, as pessoas sempre costumam chamar pelo título. Né? E aí eu falei com ele, vou te chamar de prefeito, porque se você for um prefeito, então não tem por que não chamar, né? E ele falava isso também, entendeu? Ele falou assim, cara, o Diego, nós precisamos pensar no coletivo, entendeu? Nós precisamos deixar o legado. Era a palavra assim, que ele mais enfatizava, assim, legado. E eu acho que isso é importante, né? Você trouxe algumas histórias aqui que tem um legado, né? A tua história lá na tua cidade, quando você volta as pessoas lembram, né? A tua chegada aqui, a história que tu construiu na tua comunidade. Nós trouxemos aqui também, depois você até assiste lá, o Marcos Moraes, Sim. que é um grande líder, assim, que eu me espelho,
E eu trouxe ele exatamente assim para falar desse papel de liderança dentro de comunidade, né? A gente vê aí no Rio de Janeiro, São Paulo, nos guetos, né? Tem a CUFA, que é a Central Única das Favelas, tem a Central das Comunidades agora, que fazem um trabalho assim gigante, gigante com as comunidades. Geração de emprego, renda, esporte, lazer. E isso tudo a gente pode se basear dentro da fé e da tudo que Deus, Jesus nos ensinou, de cuidar Sim, do próximo, né? sim, Cuidar do sim. próximo. E eu acho assim que você também é um cara que tem uma referência muito boa, muito boa. Todo mundo fala muito bem de você e por isso você está aqui hoje. E eu queria falar agora, aproveitando, né, dando essa pincelada, do teu projeto social, cara. Sei que você tem um projeto social, que você contribui lá com a tua comunidade, com a cidade, não é só com a comunidade. Quando um projeto social atua na cidade, ele alivia o peso da administração Sim. pública, porque alguns serviços da administração pública têm dificuldade de chegar, o projeto social chega. Então, eu queria que você apresentasse o teu projeto social. Eu não quis falar o nome para você ter essa honra de falar do projeto social. Falar para nós quantas pessoas vocês já atenderam, quais serviços vocês desenvolvem lá e o porquê desse projeto social. Agora você já falou aqui, mas qual foi a tua motivação de construir esse projeto? Diego, como começou esse projeto? Né? Nós trabalhamos como líder comunitário 2 mandatos, né? Voluntário, né? Nunca tivemos cargo em prefeitura, nunca tivemos. Não sou contra quem teve, mas eu nunca tive. Trabalhei na Câmara depois do mandato, fomos trabalhar na Câmara, fomos assessor de 2 vereadores, né? Fomos chefe de gabinete dos 2, e lá a gente via a necessidade das pessoas. Aí isso já estava no coração da gente também, né? O líder comunitário, ele faz de tudo um pouquinho. E a gente pedia um advogado, outro pedia o Heraldo, um médico, isso, aquilo. E a gente ia sempre fazendo esse atendimento de forma esporádica. Quando foi ano passado, a gente, né, falou assim, por que não juntar? Por que a gente não juntar esses profissionais, que são todos voluntários, nenhum tem vínculo com prefeitura, né? Nenhum está lá porque é funcionário público, não, nós temos uma funcionária pública, né? Na verdade 2, porque minha esposa também mas elas estão lá como voluntárias, né? E a gente conversando com um amigo, tem uma amiga advogada que é amiga, tem um psicólogo que é amigo, um psicanalista, e juntamos, né? Juntamos esses profissionais, né? E fizemos nossa primeira ação lá na nossa igreja, a Igreja Batista Nacional, lá na IBNJ, colocou o nome do projeto é Fazer o Bem Sem Olhar a Quem, porque a gente não olha, a gente não faz cadastro de ninguém, a gente não pega documento de ninguém, a gente não escolhe quem a gente vai ser atendido, se é desse lado, é daquele lado, se é disso ou daquilo, não. Chegou lá, vai ser atendido, claro que tem normas, tem requisitos, né? Tem ordem, né? Porque senão a gente Sim, não consegue atender bem. tem uma E organização. começamos a atender lá na igreja, na nossa igreja. Para nossa surpresa, eu acho que teve um primeiro mais de 300 atendimentos. Foi muito bonito. Exame de vista, psicólogo, psicanalista, advogado, enfermeiros. Né? Enfermeiros. E nós atendemos muito. Foi muito bom, foi muito gratificante. Você, no final, você se sente tão bem, seu dia ele fica todo bem, porque você vê pessoas, né, que precisavam de um exame de vista, a pessoa precisava tirar uma dúvida com o advogado, a pessoa precisava de um psicólogo, e aí fizemos o primeiro atendimento. Foi uma bênção. Eu falei, esse é o caminho. Fazer o bem sem olhar a quem. E começamos a marcar outros. E nisso começam a vir profissionais nos ajudar, né?
Eu queria ter tempo para falar o nome desses profissionais, porque são pessoas Não, se você quiser citar alguns aí, pode ficar entendeu? à vontade. Nós temos a Shirley, que é enfermeira, nós temos a irmã Penha, enfermeira, nós temos o pastor Júnior, psicanalista, nós temos o pastor Vitor, psicanalista, nós temos a Dirlene, psicóloga, nós temos o Frank, psicólogo, nós temos o rapaz do exame de vista, que é o Fernando e o Wagner, lá de Vila Velha. Agora, por último, nós tivemos cabeleireiros, entendeu? Então, assim, são esses os profissionais que, de forma... Doutora Alessandra, nossa advogada, excelente advogada, tem nos ajudado muito mesmo, né? E são esses os profissionais que doam esse dia. Nós temos sonhos de ter um clínico geral, nós temos sonhos de ter um pediatra, um psiquiatra, nós temos sonhos, que não é fácil, mas a gente vai chegar lá. E nós fizemos esse primeiro atendimento. Depois fomos fazendo outro. A princípio nós só queríamos atender em Jacareí. Falei, a gente só vai atender em Jacareí porque tem demanda de tem custos, né? Tem custos. Nós temos alguns parceiros que nos ajudam, né? Nós temos parceiros que nos ajudam. E fizemos o segundo no meu bairro, na igreja onde nós ajudamos, lá onde nós fomos membros, onde a nossa família foi uma das fundadoras, né? E atendemos lá. Teve também na média de uns 200 atendimentos. Então, assim, eu calculo aí, eu estava fazendo a conta hoje, que a gente atendeu umas quase 700 a 1.000 pessoas. O último atendimento nosso, assim, uma pessoa passou pelo projeto, levou para a igreja dele, a Igreja Evangélica Batista de Jacaraí. De lá, ela falou assim, Heraldo, o meu colega que é pastor, ela é professora, quer que você vai fazer lá em Fel Rosa. Aí eu falei assim, vamos, e fomos para Fel Rosa, foi bênção. Então, assim, a gente calcula que nesses atendimentos já passou, se não chegou, já está chegando na casa das 1.000 pessoas sendo atendidas, bem atendidas. E como funciona? Foi lá, passou pelo psicólogo. O psicólogo é um tratamento, né? Sim. Você passou lá pelo psicólogo. O psicólogo viu que há uma necessidade de você continuar o atendimento. O que o psicólogo faz? Aquela pessoa que não tem condições nenhuma, conversa com a gente, e a gente conversa com o psicólogo e a gente encaminha. O psicólogo aí sai um preço bem simbólico. Tem casos aí que, né, não vou falar valores porque não, né, mas assim, a advogada é a mesma coisa. Às vezes tem situações aí que ficaria, que não teria condição. A advogada pelo projeto, conversa com a gente leva lá e dá sequência no atendimento. Assim, então, uma gratificação, eu sou grato em ouvir uma mãe esses dias, ligou primeiro, muito obrigado, minha filha estava numa situação muito difícil, uma adolescente que precisava do psicólogo, foi lá e ela falou assim, nossa, minha filha está bem. Então, isso é gratificante. Nada paga. Eu falei isso para os meus profissionais ontem. Só Deus mesmo para retribuir para vocês. Só Deus para retribuir o que vocês fazem, não é por Heraldo, não. É pela comunidade. Então, assim, esse é um pouco do nosso projeto, né? Pretendemos, esse janeiro, nós vamos dar agora uma tréguazinha, né? Um descanso, né? Umas férias, né? Mas janeiro, até quando a lei permitir, nós estaremos, né, atuando, né, à frente do projeto. Eu convido, se porventura algum médico, algum clínico geral, algum pediatra, algum psiquiatra que queira nos ajudar, é só entrar em contato com a gente vai estar lá. Fazer voluntariado é muito bom. Ser um voluntário é muito gratificante. É muito bom, dá trabalho, a gente fica 4, 5 dias, a gente manda divulgar, a gente faz cartaz, a gente vai atrás de pede um pouquinho, mas no final a gente sabe que o nome de Deus é glorificado, o nome de Deus é exaltado, e as pessoas, por muitas situações que não tinha jeito, acaba resolvendo. Não, cara, isso é fantástico. Assim, eu tenho, né, vou falar, eu sou apaixonado por projeto social. Eu sou apaixonado por projeto social. Eu gostaria muito de ter um projeto social, mas eu não tenho tempo. Então, quando a gente não tem tempo, a gente não pode
pode pegar nada, porque senão fica mal feito, né? Fazer por fazer não é legal. Mas Né? cada um você já faz. Cada um, se a gente for prestar atenção, cada cidadão de bem, ele faz um ato voluntário. Cada cidadão de bem, ele faz. Às vezes não faz de forma orgânica, mas ele faz de forma individual. Ele faz de forma, né, no invisível, onde ninguém está vendo, mas de alguma forma você está ajudando. O brasileiro ele tem esse senso, o brasileiro ele tem essa facilidade. O brasileiro ele é muito bom, né? Não, isso ele é muito bom, ele é muito prestativo, ele é muito cuidadoso, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, né? Quem somos nós aqui para estar querendo padronizar a forma de você fazer voluntariado? A gente não pode padronizar, cada um da sua forma. Eu conversando com minha esposa, eu falei, tem uma situação, ela eu já fiz, mas ninguém precisa saber. Então tem coisas que é assim, né? Tem coisas que é assim. Verdade. Eu costumo, né, ajudar assim, mas nesse formato aí. Não divulgo, não tiro foto, não. Às vezes a pessoa pergunta, posso falar assim, fica a teu critério, mas assim, eu não estou fazendo com algo que você tenha necessidade de você me devolver. No meio que a gente está, Diego, você sabe que a gente tem que divulgar, né? Você sabe. Mas assim, eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. Mas assim, como o nosso projeto ele tem pessoas que nos ajudam, e nós temos que chamar pessoas para participar do projeto, porque não tem, a gente acaba tendo que divulgar. Mas eu tenho muita ressalva de algumas coisas. Eu tenho muita dificuldade em algumas coisas. Eu, assim, tem coisas que a gente prefere não divulgar. Tem situações que, você divulgar o que você está fazendo, rapaz, já é constrangedor para a pessoa te pedir. Aí você vai divulgar, eu prefiro não. Tem coisas aí que a gente tem visto por aí que, assim, é de chocar. Eu prefiro ficar na minha do que fazer de certa forma, porque, assim, aí você não está fazendo com gratidão. Aí você não está fazendo porque você tem isso dentro do seu coração. Você quer fazer porque alguém tem que ver. E assim eu prefiro ficar em tem muitas coisas que a gente faz, muitas coisas mesmo que eu faço, que você faz, né, que seu vizinho faz. Que, às vezes a gente deixa no anonimato, sabe por quê? Porque Deus está vendo. É aquilo que nós falamos no começo. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Deus sabe se você está fazendo porque você quer uma retribuição ou se você está fazendo porque você sente a necessidade e faz como um cidadão do céu, como algo que Deus colocou no seu coração. Quando você começa a divulgar muito, aí eu já fico... Né? Não, é verdade. Se você for olhar na minha rede social, eu devo ter pouquíssimas pessoas na minha rede social. Pouquíssimas. Eu não sei, né? Não sei. Mas a gente está fazendo tudo para que o nome de Deus, para que as pessoas sejam abençoadas, para que Deus seja glorificado. Cara, muito bacana isso. Você falar, até assim, fazer um alerta para quem, né, tá aí na ponta, para avaliar também o projeto, né? Avaliar as pessoas que estão por trás do projeto. Tem muita gente aí que usa os projetos como mídia, como você colocou, vende geladeira, vende, enfim, N coisas para dizer que está desfazendo de algo bom, de algo importante da vida, que vai ajudar, mas às vezes que é muita mídia, né? Eu tinha um episódio, alguém ligou para mim, mandou mensagem, né, do meio político, né? Ele falou assim, aí a pessoa falou assim, você sabe que você só pode fazer isso até tal mês. Eu falei assim, mas como assim? É por causa disso e daquilo. Eu falei assim, isso eu sei, mas isso não vai impedir da gente fazer o bem sem olhar a quem. Tem outras formas da gente fazer o bem sem olhar a quem, sem divulgar. Então, assim, a preocupação, né? Tá vendo? Você tem que parar. Pô, para aí, você só vai fazer porque por força da lei? Claro que a gente tem que ter, né, o respeito ao prazo para a gente que vamos colocar o nosso nome à disposição da cidade. A gente tem que fazer, tem um momento, né? Mas a gente pode continuar fazendo sem divulgar. Talvez essa seja a preocupação. Eu só posso fazer se eu divulgar. Se eu não divulgar, então eu não vou fazer não.
Essa, né, esse é o E aí problema. não é de fato projeto Não é, social. não é. E aí, assim, falando, você citou que você trabalhou na Câmara de Vereadores, Hum. né? E como é que foi o trabalho? Como é que, assim, para quem não conhece, como é que funciona uma Câmara, entendeu? Essa parte por trás dos holofotes, que às vezes as pessoas só olham o vereador lá, o prefeito, o deputado e tal, mas quem tem pessoas por trás, uma equipe por trás. Aham. Como é que foi isso e explica pro pessoal como é que foi o seu trabalhar, como é que é o funcionamento. Eu trabalhei com 3 vereadores, né? Vou citar o nome porque para mim não tem Não, problema, pode, né? Eu fica à não tenho, vontade. né? De repente eles assistem e É, depois vão vir também é, bater um papo com a gente. eu comecei naquele mandato onde o Salvador assumiu temporariamente, porque o vereador Aldir Xavier estava na Secretaria de Serviços. Uhum. Eu fiquei lá. Depois o vereador retornou para a Câmara e nós continuamos. Na metade do primeiro mandato do vereador Aldir Xavier. Gente boa, pessoa do bem, né? E trabalhamos com o Aldir até 6 meses antes de terminar o segundo mandato dele, né? E depois fomos ajudar no processo do vereador Roberto Catirica, do ex-vereador, e ficamos os 4 anos, né, trabalhando lá. Não é fácil. Você assessorar um vereador, ele não é fácil. São 15 e cada um tem a função. Tem aqueles que são técnicos, que você precisa ter uns políticos, né, que tem que ter o gabinete, ele é político. Né? A gente ouve aí, tem que ser técnico. O gabinete ele é político, o mandato ele é político. E sim, foi uma experiência boa. Nós fizemos eu sempre na retaguarda, né, sempre mais tranquilo, nunca fui muito de estar aparecendo, né? Tive o privilégio também no mandato do vereador, do ex-vereador, que o último que eu trabalhei, de receber o título de cidadão serrano, né? Hoje nós recebemos o título de cidadão serrano. Eu estava olhando lá, mexendo nas fotos, nas minhas coisas, deve ter lá mais ou menos 5 ou 6 votos de congratulação que nós já recebemos durante esse tempo. Então, assim, foi muito bom. A gente aprendeu muito ali na Câmara, aprendeu muito, a gente viu coisas, né, que a gente prefere não ver, não assistir, não presenciar e não compactuar. Mas tem muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Tem vereadores que dão a sua vida mesmo pelo mandato, né? Tem vereadores que fazem aquilo que prometeu, aquilo que propôs a fazer. E, infelizmente, tem aqueles que querem se perpetuar, né? No mandato e aí esquece da base, esquece da origem, né? Muita guerra. Quando chega a época de eleição do presidente, uma coisa assim que eu fico mais recluso, é uma coisa muito louca, né? Que nós temos que ter cuidado, nós temos que passar a enxergar isso de uma forma diferente, né? Mas foi muito bom, Diego. Foi prazeroso, a gente aprendeu muito, a gente ajudou muito, a gente ajudou com ideias, né? E, enfim, foi muito bom, muito bom. Uma experiência muito boa ali na Câmara. Bacana. Eu vou só dar um minutinho que eu vou falar dos nossos apoiadores agora. Bom, nós estamos aqui, né, Panorâmica TV. Você que deseja ser um apoiador desse projeto, vai ter uma descrição aqui embaixo com o endereço do Instagram. Entre em contato conosco, né? Nós estaremos respondendo. Temos espaço para a tua empresa, para a tua marca aqui, pacotes publicitários assim, com aquele precinho camarada. Então, entre em contato com a gente aí para a gente fazer aquela visita e trocar aquela ideia. Bom, hoje a gente tem aqui vários apoiadores, tá, Heraldo? Mas assim, estamos com a Cia Doce, que é uma confeiteira, atua aqui na Serra. Assim, muito bacana o trabalho dela. Cia Doce aqui, ó, você pode depois pegar na descrição o endereço do Instagram, dar uma olhada. Tem muita coisa bacana. Tem uma empresa aqui muito bacana também, que é Gold Joias, não é isso, Thiagão? Gold Joias, que personaliza a tua joia. Você que quer casar, né, fazer aquela presença com a esposa. Então, aí, a Gold Joias tem fabricação exclusiva aí. Você pode também entrar no link, aí vai estar aí embaixo e buscar o preço lá com eles, lá, o orçamento. Temos também
estamos com um apoio lá de Fundão, né? Fundão, que é Casolim Material de Construção. Ainda não está aqui, porque nós fechamos agora recente, mas vai estar na no nosso link embaixo. E a Casolim é lá da Val, do bairro Rio Preto, depois de Praia Grande. É uma loja aconchegante, um atendimento fantástico. Pode procurar a Val lá. Você que quer construir, reformar a sua casa, ela tem um precinho camarada. Pode falar que você assistiu aqui no Trocando Ideia com a Mancini, que ela vai te dar um descontinho lá para você virar cliente. Beleza? E é isso, e tem vários outros patrocínios aqui que está com a gente. Você que queira vir. E eu quero aproveitar que o Heraldo falou da Câmara de Vereadores, aproveitar também a Assembleia Legislativa, enfim, órgão público, né, a Prefeitura. E você que deseja colocar tua propaganda institucional na Panorâmica TV, entre em contato com a gente. Nós estamos abertos aqui para você trazer a tua propaganda institucional, para a gente também divulgar aí o trabalho das instituições públicas que é desenvolvido no nosso Brasil. Heraldo, e aí tu tem esse projeto social, beleza? Como é que você está vendo a política assim, no âmbito nacional? Depois a gente fala um pouquinho da questão estadual e municipal, mas assim, no âmbito nacional hoje, como é que você está vendo a política? Tu está acompanhando essa questão da reforma tributária? Como é que você está analisando isso? Diego, me permita só fazer duas correções, porque eu acabei esquecendo de falar o nome de duas pessoas que nos ajudam lá no projeto, Sim. que é o Vânio, psicanalista e terapeuta familiar, que está nos ajudando, o Vânio, e o meu pastor, que eu, se eu não me engano, eu acho que eu não falei, que é o pastor Vitor também, que atende como psicanalista lá no projeto. Show. Sobre política nacional. Complicado, né? Complicado. Eu tenho, assim, afastado um pouco dessa guerra, né? Tenho meu lado, tenho minha posição, tenho o meu posicionamento quanto a nacional, sou conservador, sou de direita, né? Então, assim, quanto à reforma, o futuro nos dirá. O futuro nos dirá. E é um futuro bem curto, bem rápido. Vai dizer o que vamos colher com essa reforma tributária. Né? A gente não vê com os bons olhos. Né? Não vê porque a gente entende que foram promessas que foram feitas e que eles vão ter que tirar de algum lugar para cumprir com essas promessas, e muitas delas que vai penalizar, vai ser sacrificante para aquele que está lá na ponta. Temos também aqui agora esse aumento aqui agora na Assembleia, também é uma coisa assim que, né, é um presente de grego, né? Presente de grego que foi dado aí pelos nossos, a pedido, né, do projeto do governador, que os deputados trabalharam. Complicado, né? Complicado. Rapaz, tô ouvindo isso, assim, tenho conversado muito, porque era um sonho de todo brasileiro, né, Heraldo? A reforma tributária, todo mundo cansado de pagar muito imposto. A gente tem muita referência, assim, dos Estados Unidos, da Europa, da questão de imposto único. A gente tinha um sonho da verdadeira reforma tributária. Né? E não tá acontecendo. Né? Que nós não somos contra a reforma tributária. Sim. Tem que ter. Mas como ela está sendo feita, muitas vezes a toque de caixa, por acordos, né? Dinheiro nosso indo lá de qualquer forma para a mão de quem não deve ir. Né? Então, assim, o futuro dirá, o futuro bem rápido. Né? É preocupante a nossa situação, mas vamos pedir a Deus. Eu não sou daquele que torce por quanto pior, melhor, não. Eu torço para quem esteja lá, faça o melhor, porque se a gente faz o social
Se a gente diz que faz o bem, se olhar aqui, como é que eu vou torcer para tudo dar errado? Porque quem sofre é quem está lá na ponta. É isso aí. A escolha lá na frente é outra coisa. Mas agora eu não posso torcer para dar tudo errado. É isso aí. Eu não posso. Eu não sou do quanto pior ou melhor. Se você pegar lá meus comentários, meu Facebook, meu Instagram, você não vai ver eu criticando ou falando de. Não, não vai ser. Quando eu vejo que não é, eu fico na minha, né? Porque. E pedindo a Deus para que os problemas sejam resolvidos, porque, como volto a dizer, porque quem está lá na ponta que vai colher. Né? É quem não tem um plano de saúde. Né? Por exemplo, eu não tenho um plano de saúde. Minha esposa, nós não temos plano de saúde. Meu filho, eu tive que fazer um plano de saúde para o filho, porque, né? Mas a gente vê o sofrimento, né? A gente vê o sofrimento, mas lá na frente eu vou falar, se permitir um pouquinho desse sofrimento que os nossos moradores estão passando, né? Sim, Aqui vamos falar. né? Entendeu? Sim. E no âmbito estadual, como é que você vê a política estadual aqui do Espírito Santo? Como é que você analisa? É um pouco daquilo que a gente falou aqui, né, Diego? Assim, não votei no governo, né? Não votei no governo, né? Torço para que o governo faça um bom governo, tem muita coisa boa, a gente tem que, né, reconhecer que o nosso governo, dentre esses que estão aí, sim, é um dos melhores, né? Mas, assim, a gente fica chocado quando a gente vê, poxa, um momento tão difícil desse, sem a participação da comunidade, da sociedade, sem as bases, sem os conselhos, sem as associações, sem as federações, sem ouvir esse povo, eles mandaram um projeto, esse projeto ser apoiado, sem os deputados procurarem a base. Eu duvido que algum de nós foi procurado por um desses deputados para ouvir sobre a votação da reforma, do aumento do ICMS. Não foi. Mas tudo bem, a gente quer ouvir por que está aumentando. Vai melhorar em quê para quem está lá na ponta? Ou você apenas votou porque você tem que votar? Ou você apenas votou porque você tem medo de perder alguma coisa? Então eu quero parabenizar aqueles que foram contra, né? Parabenizar. E aqueles que votaram a favor, que analise se o que ele fez foi o melhor para aqueles que votaram nele e para a comunidade, independente de ter votado ou não. Legal, legal. É bom a gente ouvir isso, né? Que a população precisa saber, precisa ter os dois lados, né? E eu queria saber também, assim, bandeira, cara. Você tem um trabalho social, mas o que mais tu defende ali na tua essência? Qual é o teu viés nesse sentido aí? Como eu falei, né? Eu defendo muito o serviço social, o menos favorecido, mas sem demagogia. Uhum. Sem demagogia. Eu defendo que a pessoa que vai no CRAS tenha mais facilidade, mais acesso ao CRAS. Eu defendo que a pessoa que vai lá na unidade de saúde ela tenha mais facilidade, mais acesso, sem jeitinho. Né? Eu defendo que o comerciante ele tenha a oportunidade e o direito de vender as suas coisas tranquilo. Né? Então, assim, eu defendo isso, né? Eu olho muito pelo lado social, sem demagogia, né? Sem demagogia, sem querer fazer firula. Nós temos visto aí muita firula. E está chegando um momento eleitoral, já estamos no pré, e quando chegar no período eleitoral, vamos ver mais ainda. Né? E você é pré-candidato a vereador? Olha só, agora não tem mais como a gente falar que não o que a gente está pensando. Nós construímos a nossa vida com um projeto, Diego. Eu não sou pré-candidato porque alguém falou assim, você tem que ser pré-candidato. Ou você tem... Não, eu me preparei para isso. Foram 2 anos de mandato em líder comunitário no bairro, né, grande,
uma região boa. Depois foram 11 anos lá, quase 10, 11 anos na Câmara de Vereador. Entendeu? Nós aprendemos, nós sabemos se você erra lá, se você quiser. Você só comete erros lá se você quiser, se você não tiver caráter. Né? Então, assim, eu me preparei para isso. Me preparei. Então, do ano passado para cá, a gente começou a pensar, a sonhar, a ver essa possibilidade. E fomos consultando. Né? Primeiro consultei minha família, sim, depois consultei o meu pastor e as bases, né? Então, assim, hoje nós colocamos o nosso nome à disposição como pré-candidato, né? E estamos aí, somos sim pré-candidatos a vereador. Eu acho que está na hora da gente contribuir. O que eu mais ouço, Diego, na rua é assim: passou da hora. Eu falei, não, é a hora essa. É a hora essa. Essa é a hora. Então, feito esse trabalho aí de pré-campanha, né? Sem loucura, sem querer prejudicar ninguém. Eu acho que há espaço para todo mundo. Serão 20, 23, 25. Então, assim, há espaço, não há espaço para todo mundo, mas tá os 23 que chegarem lá, né? Dá para 23 chegar lá. E é importante o debate, né? O debate é bom. O debate é produtivo. Propositivo. Né? Propositivo, né? Eu tenho uma ideia assim, muito. Eu tenho buscado assim, a entender, a ouvir qual é o verdadeiro papel do vereador. Eu tenho duas coisas que eu tenho falado muito. Não vou ser o vereador da igreja, se Deus permitir. Não vou ser o político da igreja. Não vou ser. E não vou ser o político da minha comunidade. É um erro que se comete. Sabe por quê? Nós temos 100 e poucos bairros, né? Já pensou? Se cada um for representar o seu bairro, pô, tem que ter uma Câmara com quantas pessoas? Então, assim, serei o vereador, se Deus permitir, e se a população aceitar, do município da Serra. Claro que é lógico, que é certo, que é bíblico, que se você não cuidar bem dos seus, como é que você vai cuidar dos outros? Estarei com um olhar atento, mais próximo da comunidade que a gente mora. Isso é normal, da igreja onde a gente faz parte, mas não serei, não carregarei a bandeira, eu sou o vereador aqui não. Seremos, se Deus permitir a comunidade aceitar, o representante do município. Nós temos que enfatizar isso, Diego. Sabe por quê? Porque a gente tem visto aí os papéis sendo invertidos. Eu fico muito preocupado quando eu vejo uma liderança comunitária que trabalha muito, eu falo porque eu fui líder comunitário, ele tem que ir para a rede. Eu ouvi um áudio de uma pessoa líder comunitária, eu fiquei, né? Não vou falar nome, nem vou, porque não apaguei, deletei. Ela falou assim: Heraldo, eu tenho que falar bem do secretário, eu tenho que falar bem do prefeito, eu tenho que falar o nome dele, eu tenho que agradecer, porque senão não voltam. Pelo amor de Deus. E aí, você vê um vereador indo, muitos, tirar foto de troca de lâmpada, de capina. Não é que isso não possa ser feito. Mas, esse é um serviço primordial no vereador. E aí eu fico preocupado quando eu vejo o vereador lá botando troca de lâmpada, agradecer o prefeito. Não temos que agradecer a ninguém. Não temos liderança comunitária. Você não tem que agradecer a ninguém. São impostos que nós pagamos, que está sendo devolvido em forma de trabalho. Não precisa de documentário. Vocês prestam um serviço excelente. E nós temos visto aí vereadores, líderes comunitários remunerados. E eu vou ter muito, eu tenho que ter, esse vai ser meu diálogo. E aí eu fico preocupado quando eu vejo uma pessoa postando, troca do bueiro, troca da tampa, Não é que não tem que fazer, mas isso não é primordial. Isso aí, no mandato. Você tem que propor, você tem que fiscalizar, você tem que criar leis. Não é? Essa é a função primordial de um vereador, é fiscalizar. Eu sou preocupado. Não estou aqui fazendo defesa de ninguém, porque não vou fazer, mas estou preocupado quando você vê hoje uma situação de 3 vereadores do município
poder ser cesseado o direito dele fiscalizar. Se está errado, que corrija. Mas, espera aí, colocar uma mordaça, essa é a função primordial. E, Diego, te falo aqui, já falei com os políticos que nos procuraram, se Deus permitir, e se a gente chegar lá, nós vamos fazer o papel de fiscalizador, de quem propõe lei, quem cria leis, quem examine os contratos. É isso que é a função do vereador. Não vai ser um vereador largatixa lá, que só fica balançando a cabeça. Prefeito que eu estiver, pode ter certeza, serei um parceiro, mas um parceiro que olhe com um olhar de fiscalizador, de legislador, de quem tem compromisso com aqueles que o elegeu. Você trouxe essa sua fala é importante porque o Marcos também falou muito isso aqui no nosso bate-papo, que ele lembrou que, assim, para você que está assistindo, né? Quando falta ali serviço público na tua comunidade, na tua cidade, a culpa não é do líder comunitário, a culpa não é do vereador, a culpa é do gestor que tu escolheu. Né? É do gestor que tu escolheu. É da equipe que está com esse gestor que você escolheu. Então, assim, o importante desses espaços que a gente está trazendo é também orientar a população, né? Como você colocou. Ver como é que vai votar, né? Ver quem vai escolher. Isso aí. Não escolha porque o cara te prometeu alguma coisa, não. Não escolha porque te prometeu um cargo de assessoria. Não vote porque prometeu arrumar um emprego para você na prefeitura ou na empresa. Não vote por isso, vote por consciência, vote para que você seja representado lá. E se essa pessoa que você votou, ela não te corresponder, você tem 2, 4 anos para depois ir lá e tirar. E uma coisa aqui que eu vou falar, Diego, que eu tive um irmão que foi vereador. Meu irmão foi vereador lá na Bahia. E ele, no primeiro mandato, ele falou assim, Arnaldo, só 2 mandatos. Eu falei, só 2 mandatos. Ganhou a primeira eleição, ganhou a segunda, ele cumpriu o que ele falou. E esse é o nosso pensamento também. Senão você se profissionaliza. Senão você vira profissional. Vai buscar outra coisa, vai tentar outra coisa. Mas eu com 3, 4, 5, 6 mandatos. Eu também defendo isso. Então, assim, eu tenho falado isso. E que me cobre isso. Primeiro mandato, segundo, para, gente. Tocar a sua vida. Vai tentar outra coisa, volte para a sua. Né? Tem muitas coisas que a gente não concorda, não aceita, e nós vamos ser uma atalaia. Vamos ser uma voz viva. Né? Nós vamos falar um pouco do que a gente pensa durante o período que a lei nos permitir. E uma pessoa falou assim, você é doido, rapaz, não vai falar isso não. Cuidado. Nós somos a atalaia. Nós estamos aqui como voz, né? Voz para mostrar para as pessoas aquilo que a gente acredita. E sem demagogia. Quem me conhece sabe que é sem demagogia. Quem me conhece sabe o que a gente está falando. Quem me conhece sabe o porquê a gente está colocando o nosso nome à disposição. Quem nos conhece sabe. Eu tenho um filho de 17 anos. E eu quero que esse filho ele tenha orgulho da nossa cidade. Não é orgulho do pai, não. Orgulho da nossa cidade. Mas, assim, é importante também ter orgulho do pai. Eu falo o seguinte, Geraldo. Hoje mesmo eu encontrei um ex-professor meu, antes de vir para a gravação. Que foi um professor que marcou a minha trajetória no meu ensino médio. Tive muita divergência com ele, porque eu sempre fui questionador. Tem que ter, né? Como todo mundo conhece, eu sou muito questionador. E é da minha natureza isso. Né? Eu gosto muito de dialogar, as coisas para mim tem que ser muito claras. E eu falei com ele o seguinte, falei assim,
Se todo cidadão da sua cidade resolvesse colocar o nome à disposição da cidade para disputar uma eleição, para ser uma liderança comunitária, para ser um representante de algum conselho, a política não seria a política que está hoje. Sabe por quê? Porque aí a pessoa ia se importar antes dela jogar o lixo no chão. Ela ia se importar antes de fazer a ligação irregular do esgoto. Entendeu? Ela ia se importar antes de ficar pulando roleta. De ter uma água clandestina, de ter uma luz clandestina. De ter um gato, não fala, gato na sua casa. Entendeu? Então, assim, quando você fala assim, orgulho da cidade, isso é importante, mas orgulho também do pai, porque se o pai chegar lá e se tornar um vereador, um prefeito, um deputado, sabe, ter aquela alegria que nunca vai ter uma polícia batendo na porta dele para investigar qualquer coisa, sabe? Eu falo isso por onde eu ando, assim, meus pais. Eu estive outro dia numa comunidade conversando exatamente isso. E eu falei, meu pai estava do lado, eu chamei meu pai estava próximo. Falei, não, pai, pode participar da conversa aqui, não tem nada para. Aí a pessoa também ficou assim, falou, não, é meu pai, quem falar aqui vai morrer aqui. Mas eu falei assim, ó, tá vendo esse velho aqui? Cabelo branco e tal. Cara, até hoje, não sei amanhã, mas eu acredito que não vai acontecer. Até hoje, esse velho aqui nunca teve a polícia na sua porta para questionar qualquer coisa a meu respeito. E também nunca teve que ir numa delegacia para ter que, enfim, me acompanhar ou esperar que eu saia de lá. Então, é isso que eu falo pro meu filho. Eu tenho um filho também de 20 anos. Mandar um beijo para ele, pro Luan, para minha esposa Silene, para Eloá, minha filha de 3, de 4, perdão. Família é essencial. É a base. Família é essencial. E nós precisamos ser o orgulho deles. Entendeu? E também nos orgulhar por eles. Eu me espelho muito, Diego. Você lá atrás perguntou como surgiu a ideia do projeto, né? Aí eu falei, eu queria falar um pouco da minha mãe. Pode ficar à vontade. Né? Falei isso para você. Falou, e essa é a hora, né? Assim, meus pais, pouco conhecimento, pouca leitura, né? São 9 filhos. Meu pai é casado com a mesma mulher. 9 filhos. E a gente teve muita dificuldade. Você imaginou? 9 filhos, numa cidade pequena, né? E assim, mas fomos instruídos, meu filho, o que não é seu, não é seu. Nós já passamos dificuldade, muita dificuldade, mas o que é nosso é nosso. Lembro certa vez que a gente tinha um campo, tinha um estádio de futebol, e a gente tinha a mania de entrar com o portão fechado e a gente entrar para jogar a bola. Passei nesse lugar e achei umas coisas lá, né? Peguei, falei, vou levar para casa que vai ser útil. Aí, sem maldade. Sem maldade, quando eu cheguei em casa, minha mãe olhou assim, o que é isso? É isso aqui, ó, com alegria, né? Vou poder ajudar. Tinha meus 13, 12, 14 anos. 12, 13, 14 anos. Aí minha mãe falou assim, pega, volta, coloca no lugar onde você achou. Mas antes disso, eu não achou. Sorrinha para lembrar. E assim, aquilo ficou na minha memória, que eu nunca esqueci. E isso eu falo com meu filho. O que é da gente, é da gente. O que é seu, é seu. O que não é, não é. Só posso, falando hoje com meu filho antes de vir para cá, meu filho só põe a mão, só põe o chapéu onde sua mão alcança. Se você, não, é isso aqui, é isso aqui.
A casa está desse jeito, assim, não pode ser melhor, porque é isso que a gente tem. O carro é esse, a bicicleta é essa, porque é nosso. Né? E eu aprendi muito isso com minha mãe. Aprendi com minha mãe também, como eu falei que a gente jogava bola, e às vezes a gente passava uma dificuldade no final do meio de semana, quando chegar no final de semana tinha que ter a macarronada. Tinha que ter o frango, minha mãe fazia, minha mãe cozinhava muito bem. E aí a gente chegava aquele monte de gente, a gente jogava bola e todo mundo comia lá em casa. Aí eu falei, caramba, e agora? Meio de semana. Minha mãe não preocupa, todo mundo vai comer. Ela tinha isso. Todo mundo comia, passava uma pessoa na rua, ela veio comer. E assim, tá lá hoje, né, com 86 anos, 85, 86, tá de cama agora, né, tive visitando, ela tá com Alzheimer, mas está lá. E assim, a gente viu isso como realidade na vida da gente. Então assim, a gente não tem vaidade, a gente não tem orgulho, a gente tem base, a gente tem origem, a gente sabe por que a gente está aqui, a gente sabe o que a gente pode fazer, né? Então assim, a gente tem esse senso, tem isso dentro da gente, né? Sem demagogia, sem firula, né? Ajudar o próximo, ser produtivo para o próximo. A gente sabe, então você vai agradar todo mundo. Não, tem as pessoas que não gostam de mim, ué. Normal. E se todo mundo gostasse de mim, alguma coisa estaria errada. É verdade. Alguma coisa estaria errada. Então, assim, a minha mãe, o meu pai, os 9 filhos estão todos vivos, em qualquer lugar, estão lá. A prova maior do amor é que minha mãe teve muito ruim agora. Aqueles que puderam estavam todos lá. Às vezes tem dificuldade de não ligar, não ler. Às vezes eu prefiro não vir do jeito que está, mas assim, a família é tudo. Eu coloquei isso no meu status ontem. Família é a base, família é tudo. Tem desavença, tem briga. 9 irmãos lá, a gente jogava bola um contra o outro, saía da porrada mesmo. Mas depois vai brigar um, vai falar de um. A gente sempre estava junto. Então, assim, esse é o pensamento que a gente pensa aqui para o nosso município. Hoje sou serrano, me considero serrano. Vou pegar uma frase aqui de um grande vereador que esse município teve. Um grande vereador. Eu tive o prazer de ajudá-lo, que foi Baiano da Farmácia. Um baiano de coração serrano, ou com coração serrano. Isso eu tenho adotado na minha vida. Eu tenho a Serra hoje como minha cidade, como minha cidade natal. A gente ama esse lugar, eu amo Jacareí, eu amo o lugar que eu moro, né? Não sou muito de estar aqui ou ali, sou mais na minha, mas quando as pessoas precisam, ou quando eu preciso, eu sei aonde ir, aonde me recorrer, e as pessoas também sabem que sempre vai ter a mão do amigo leal aberta, estendida, para fazer o bem. Fazer o bem. Se não for fazer o bem. Né? Não, e legal você fazer esse adendo aí, né? Baiano com o coração serrano, porque na conversa com o Aldifas a gente falava sobre o crescimento da cidade. Cara, muita gente vindo pra cá, né? Assim, vindo pro Espírito Santo. A Serra é a maior cidade do Espírito Santo. E o pessoal de Vitória, Vila Velha, Viana, Cariacica, norte do estado, noroeste do Espírito Santo, Bahia, Minas. Eu vou só fazer uma adendo. Rio de Janeiro, a galera do Rio que chegou aí agora. Nós temos uma orla excelente, linda, mas que merece mais cuidado. Não é uma troca de poste, não é uma troca de lâmpada, não é tirar um poste e colocar outro que vai resolver, não. Beleza. A gente precisa de mais incentivo, de valorizar mais a cultura, de valorizar mais o turismo. Não. Rapaz, assim, nós temos uma orla linda e aqui eu duvido, se eu vi ou se alguém já fez, se eu ouvi, eu não sei. No outro estado você vê propaganda do nosso município.
E você pega só lá na Bahia, a gente via propaganda em outro lugar. Aqui você vê propaganda falando da Porto Seguro. E a gente não vê lá fora falando da nossa praia, da nossa orla, do nosso lugar que é tão bonito. E isso é uma das coisas que eu vou defender. Gente, vamos explorar, vamos divulgar coisas boas. Né? Nós temos uma orla linda em Jacaraípe. Temos a Carapibus, aquela região ali, Manguinhos, Nova Almeida, Costa Bela, lindo. Eu tive esse dia em Costa Bela, lindo. Sim, falta mais ser divulgado, falta mais divulgar, falta mais ações de promoção. Largar de promover aquilo que não é bom e começar a promover as coisas boas que o nosso município tem. Né? Trazer atrações, a gente sabe que hoje é difícil, não é como antigamente, mas trazer coisas boas para o nosso município, divulgar o nosso município, gaste bem, fale bem do nosso município. Eu acho que falta isso, né? Se você tiver um parente lá no Rio, em São Paulo, você já viu falar do Espírito Santo, você já viu uma propaganda da Orla do Jacaraípe, da Orla da Serra? Quando eu falei com minha esposa há 20 anos atrás, falou, eu moro na Serra, eu não conhecia. E olha que eu ia ter ido para São Paulo, tinha sido outros estados. Então, assim, falta mais do governo do estado fazer essa divulgação, juntamente com a Secretaria do Município. Né? Eu acho que nós temos agora um secretário novo de turismo. Né? Tomara que o olhar dele seja um olhar voltado para o macro, né? Sim. Porque eu tenho muito medo dessas indicações, dessas trocas, né? Não vou aqui, né? Sim. Mas eu tenho medo porque, né? Enfim. É isso aí. Bom, estamos chegando ao fim. O bate-papo foi bacana. Quero deixar aberto aqui, né, o nosso programa Trocando Ideia com o Mancini para as pessoas que estão na administração pública, né, no âmbito não só do Estado do Espírito Santo, mas qualquer estado do Brasil. Nós estamos aqui de portas abertas para você vir falar, né, os temas de cada região. E lembrar que quando a gente questiona algo aqui, não é porque a gente quer atacar alguém, não é isso. Nós, enquanto programa, enquanto estamos passando uma mensagem aos telespectadores, aos webnautas que eu costumo colocar aqui, é porque nós ouvimos, agora com o programa, Heraldo, eu saio na rua, as pessoas, pô, eu quero ir lá no programa, tal, pô, você podia falar sobre isso, sobre aquilo, pô, fulano de tal fez isso, sabe? Então a gente acaba trazendo algumas coisas, e de fato a gente solta umas pinceladas, para de repente até a pessoa que está lá atrás assistindo acordar, né? Mas não é com o intuito de atacar ninguém, esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é dar voz a todas as pessoas que constroem, que ajudam de alguma forma a sociedade brasileira. Né? Esse é o nosso objetivo, é passar valores. Por isso que nós estamos com esse projeto. Eu queria que você fizesse uma fala final para todo mundo aí que está assistindo, entendeu? Para a gente finalizar esse programa com a tua fala final. A gente tem que pensar que nós estamos aqui temporariamente. Nosso período aqui é curto. E que a gente aproveite esse período curto que nós temos fazendo o bem sem olhar a quem. Sendo útil a alguma pessoa, sendo útil na sua igreja, sendo útil na sua comunidade, sendo útil no seu trabalho, sendo útil onde você estiver. Pense somente em fazer o bem sem olhar a quem. Certo de que não vamos agradar a todos, mas podemos ajudar alguns. Essa é a nossa missão. É fazer o bem sem olhar a quem. E ser leal aos nossos princípios.
Quando tem lá Heraldo, um amigo leal, não nasceu assim. É porque nós queremos ser leal aos nossos princípios, aos nossos valores, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente quer. Eu não quero amanhã ouvir, passar com alguém que passou comigo quando eu fui na unidade de saúde do meu bairro. Fui fazer um exame de sangue que levou 3 meses. Eu não quero passar pelo amigo meu que passou essa semana a mesma coisa, Geraldo. Passei pelo médico, mas o exame de sangue só em fevereiro. Isso é triste. Aqui não é crítica a nenhum gestor, nem nada. É que tem um olhar de misericórdia, tem um olhar de compaixão e que use aquilo que é nosso da melhor forma possível. Chega de guerra, chega de briga, chega de divisão, chega de quanto pior, melhor. Mas vamos olhar com mais sensibilidade os nossos moradores, sem exceção. O momento de eleição é só o ano que vem. Agora é hora de cuidar de gente, de cuidar de pessoas, de fazer o bem sem olhar a quem, de dar o melhor para a comunidade, para a população, para a comunidade, para a igreja, para, enfim, para as entidades, né? Porque a eleição é somente ano que vem. E lá na frente, o morador vai decidir o que, qual o destino, qual o caminho, né? Para onde ir. Mas vamos fazer o bem mesmo, vamos melhorar a saúde do nosso município, né? Vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a segurança, vamos dar mais condições aos nossos professores. Eu sou esposo de professora, vamos dar melhorar a qualidade, né, das escolas, melhorar a qualidade das escolas. A gente sabe que tem feito, que já melhorou muito, nós precisamos melhorar mais, dar mais oportunidade. Vamos gastar ou investir é melhor naquilo que é produtivo. E eu não torço para o pior, torço para o melhor. Temos o nosso lado. O meu lado não é esse, mas eu torço para que isso melhore, porque afinal de contas é meu filho, daqui a pouco meu neto, daqui a pouco é o filho do outro. E assim, a gente tem que pedir para Deus que Ele continue dando sabedoria, luz, entendimento para que os governantes, para que nós, para que todos tenham só o pensamento de fazer o bem sem olhar a quem. É isso aí, com essa fala do Heraldo, nós vamos finalizando aqui e até o próximo Trocando Ideia com o Mancini. Um abraço.